Nós somos feitos de escolhas. Eu já ouvi tantas vezes essa frase na vida que confesso para você que passei a acreditar que ela é um clichê. Sabe, essas frases que nós dizemos da boca para fora só para preencher um espaço vazio quando não temos nada para ser dito? Pois é, era isso que eu acreditava. Acreditava porque a minha percepção mudou completamente quando conheci Antônio. É claro que esse nome é fictício. Eu estou usando aqui para proteger a identidade de um amigo muito querido e muito especial. A história de Antônio fez com que eu mudasse a percepção sobre essa frase e, mais do que isso, passasse a entender o real significado da palavra escolhas. E eu quero compartilhar com você o que a história de Antônio fez com que eu mudasse absurdamente a maneira como eu penso sobre o que é escolher. Antônio hoje está com 54 anos e aos 48 anos sofreu um infarto. E esse infarto não foi fatal por um desses milagres que Deus opera na vida da gente. Sabe essas coisas que acontecem que nem os médicos sabem explicar? Pois é, foi o que aconteceu com ele. E foi um milagre ele ter escapado com vida, porque nessa faixa etária, sofrer um infarto normalmente é fatal. E foi uma bênção ele ter escapado com vida, porque assim eu pude conhecê-lo. E conhecendo-o, eu pude entender essa história linda que eu quero compartilhar com você a partir de agora. Conheci Antônio em um processo de consultoria, uma jornada de 7 meses. Ele me contratou para ajudá-lo a mudar alguns aspectos importantes na gestão da sua empresa. Como sempre faço, pois faço isso há tanto tempo, na primeira reunião que tivemos eu fiz uma série de perguntas muito específicas a Antônio para entender a sua trajetória, conhecer mais o perfil dele como empresário, como ser humano principalmente. Normalmente eu faço isso. Eu faço um diagnóstico para aprender sobre a história da pessoa e compreender como eu posso me encaixar nessa história e ajudá-la a fazer mudanças significativas. Em meio a tantas perguntas que eu estava fazendo naquele momento, uma aparentemente despretensiosa fez com que o momento mágico que eu vou te contar acontecesse então. Eu perguntei a Antônio: qual foi a pior escolha que você fez na sua vida? E bastou que eu fizesse a pergunta para que os olhos dele ficassem marejados e com a voz embargada, ele me apresentasse uma narrativa que marcou profundamente a minha própria história a partir de então. E que fez com que eu pudesse compreender de uma maneira totalmente diferente o real significado da palavra escolha. Eu refiz a pergunta: Antônio, quais foram as piores escolhas que você fez na sua vida? E ele reafirmou: todas. Então não me contive e disse: como assim, todas? Como pode alguém errar tanto na vida desse jeito? E ele comentou: eu errei. Sabe, Gerson, disse ele, eu sempre fui uma pessoa autônoma. Desde muito cedo, sempre soube o que eu queria ser. Eu tive muita clareza desde menino de que eu seria uma pessoa de sucesso, de que eu seria um grande empreendedor, de que eu construiria um império. E decidi também muito cedo que pagaria todos os preços que tivesse que pagar para realizar os meus sonhos. O principal deles, tornar os meus negócios de sucesso. Ser uma pessoa financeiramente bem-sucedida, afinal nasci num berço pobre e, como acostumei desde cedo a viver com a escassez, eu queria mudar essa situação, essa condição na minha vida. Então, iniciei uma jornada ainda jovem na busca da realização desses sonhos e projetos. Decidido a pagar os preços, não medi esforços para realizar todos os desejos que eu tinha no fundo do meu coração. Busquei trabalhar ardentemente, fortemente, intensamente para que meus sonhos se tornassem realidade. Eu acreditava que
Estava realmente pronto para pagar os preços que teria que pagar. Mas, de fato, eu não estava. Eu não estava porque eu não sabia, na época, que em cada um de nós, seres humanos, há uma chave que se religa automaticamente quando atingimos um certo patamar na vida. O nome dessa chave: ambição. E a minha chave se religava e foi se religando várias e várias vezes, fazendo com que eu nunca ficasse plenamente satisfeito, sempre querendo mais e mais e mais. Sempre um novo patamar empresarial, sempre um novo patamar financeiro, sempre um novo patamar de conquistas, sabe? E quando você entra nessa dinâmica de vida, em que essa chave se religa automaticamente por várias e várias vezes, você não percebe mais que as suas escolhas se tornam totalmente equivocadas. De fato, eu não me arrependo de nada que eu fiz até hoje e até faria tudo de novo da mesma forma. Apesar de tudo que eu vivo neste momento, ainda assim acredito que fiz o máximo que podia. Mas, se eu tivesse apenas uma única segunda chance, se Deus me desse uma única segunda chance, eu faria diferente. Eu experimentaria novas possibilidades. Eu escolheria caminhos novos. O fato é que eu não sabia que aquela chave que se religa sozinha depois de um certo tempo, ela passa a se religar apesar da nossa vontade. Eu acreditava que ganhando muito dinheiro eu poderia resolver qualquer problema que tivesse no futuro. Mas eu estava enganado, disse ele. Eu não poderia. Como estava 100% focado em construir uma empresa de sucesso, abri mão, por exemplo, de me alimentar adequadamente. Eu não poderia perder tempo. Então eu comia qualquer coisa que aparecia. Foram várias e várias vezes que eu cheguei em casa muito tarde do trabalho, extenuado, cansado, e comia a primeira porcaria que aparecia na frente simplesmente para encher a barriga. É interessante o que a gente faz com os nossos corpos, esses bens preciosos que nós recebemos da vida, e o quanto nós maltratamos nossos corpos ao longo de toda uma história. Fico impressionado em saber que meu corpo ainda está aqui, está vivo, apesar de todos os maus tratos que eu impus a ele durante essa jornada maluca que eu escolhi viver. Como eu precisava aproveitar ao máximo o tempo que eu tinha para produzir resultados dos meus negócios, também abri mão de me exercitar, de fazer exercícios físicos regulares. Optei por isso porque eu simplesmente não tinha tempo, sabe, de ir para a academia ou de fazer uma caminhada, uma corrida, ou andar de bicicleta, ou fazer qualquer coisa que fizesse com que meu corpo ocioso se movimentasse. E é claro que um corpo que se alimenta mal, um corpo que não se exercita com o passar dos anos, vai dando sinais de desgaste. Mas, como eu estava 100% focado nos meus negócios, e isso era a prioridade da minha vida, sempre foi, tudo de mais importante que eu tinha estava nas empresas, eu não percebi esses sinais. Na verdade, eu nunca sequer os notei. Só que eles estavam ali presentes, como se fossem vozes gritando nos meus ouvidos para me avisar de que alguma coisa estava muito errada, mas simplesmente me recusei a querer ouvir. Tenho certeza que já ficou claro para você, Gerson, disse ele, que priorizei uma única área da vida, colocando todas as demais de lado. Mas apesar das minhas escolhas equivocadas, me casei. Fui abençoado com uma esposa incrível que, de fato, acredito hoje que não mereço. E acredito porque a tratei tão mal ao longo desses anos, com a minha ausência, com a minha indiferença, com a minha falta de participação, que é mesmo uma bênção ela estar aqui ao meu lado ainda até hoje. Às vezes penso até que ela ama mais a mim do que a si própria, porque não tem explicação uma pessoa que passa por tudo que ela passou ao longo de todos esses anos e ainda assim permanecer ao lado de um homem que foi indiferente, que foi distante, que negou momentos, negou viagens, negou presença, principalmente durante o matrimônio. Sempre sonhei ser pai e ter filhos, e tivemos 2 filhos maravilhosos que eu amo com todas as minhas forças, mas também não entendo como que eles podem me amar, porque de fato, até hoje eu não sei o que é ser pai. Na verdade, eu nunca fui. Porque eu nunca tinha tempo para brincar, para conversar, para ouvir, para dar amor, para dar carinho, para dar afeto, para estar presente na vida deles. Sabe, Gerson?
Ao longo de toda a minha vida eu fiz tantas e tantas escolhas erradas que estar vivo hoje é uma bênção que eu acredito que não mereço, mas quis Deus que eu merecesse. Recebi um soco direto no queixo da vida quando aos 48 anos me vi em uma mesa cirúrgica passando por um processo cardíaco extremo. Quase perdi a vida. Precisei ser nocauteado para poder abrir os olhos, tirar a venda que tampavam a minha visão e enxergar o que até então eu nunca enxergava. A vida precisou me dar um choque de realidade para eu ver com clareza o que eu nunca via, mesmo que turvamente. Que as nossas escolhas determinam o rumo da nossa história. Eu era um cego e não sabia disso. Logo eu, que me achava um super-homem, imbatível, insuperável, incrível. E aqui estou eu hoje, 54 anos. Me sinto como se fosse um pneu careca, usado, que está prestes a estourar a qualquer momento. Tamanha é a fragilidade do meu corpo, tamanha é a fragilidade do meu coração. E quer saber, Gerson? Eu fui proibido pelos médicos de fazer aquilo que eu sempre fiz, de fazer a única coisa que eu sei fazer na vida, ou seja, trabalhar. Neste momento eu interrompi, olhei nos olhos deles e disse: mas como assim, Antônio? Se você não pode trabalhar, o que está fazendo aqui na sua empresa agora? Ele me olhou com lágrimas nos olhos e uma tristeza profunda no rosto e disse: Gerson, eu não sei o que mais fazer da minha vida, porque simplesmente eu nunca aprendi a fazer nada além disso. Eu sempre escolhi o trabalho e hoje é ele quem me escolhe. Sabe, Gerson, disse ele, se eu pudesse fazer escolhas diferentes a partir de agora, e se tivesse saúde para fazê-las, com certeza eu faria. Nós já tínhamos aproximadamente 2 horas de reunião e eu confesso para você que eu estava tocado com aquela história, me sentindo abençoado ao mesmo tempo, por ter a oportunidade de conhecê-la, de ouvi-la. E reflexivo, eu cheguei à conclusão de que, de fato, nós somos o resultado das nossas escolhas. Eu entendi perfeitamente o que elas significam e o que elas podem fazer por nossas vidas. E você, o que está escolhendo para a sua própria vida? Se pudesse avançar na linha do tempo agora, chegar ao final da sua trajetória e ver com os próprios olhos o legado que construiu, o que gostaria de ver? O que te traria orgulho ver? Quais escolhas e decisões teria que tomar para construir isso? Novamente, você é o resultado das suas escolhas.